Oi, a gente ama plantas, mas assim, não é desde sempre que eu soube como cuidar de plantas e eu já errei muito. Na verdade, muitas vezes, querendo deixar a planta mais forte, mais bonitona, crescer bem, muito rápido, eu acabei exagerando na mão e matei muitas coitadas. Tenho 36 anos agora, mas assim, pra quem é da minha época de infância, deve se lembrar que existia uma personagem chamada Felícia, lá de um desenho animado, que ela abraçava tão forte as coisas, que ela amava tanto os bichinhos, que ela esmagava eles e acabava deixando eles aterrorizados. Quem que lembra dessa Felícia aí dos desenhos animados? Você é uma dessas Felícias das plantas? Ou Felício das plantas? Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês os principais erros por excesso de amor que eu cometi e milhares de outras pessoas já cometeram com suas plantas, exatamente para que você não faça isso com as suas, né? Vamos lá então! A gente vê muitos tipos de adubo sendo vendidos nas lojas e aí a gente pensa, minha planta, que nem esse lírio do Amazonas aqui, você pensa, eu quero que essa planta ela vá ficar bonita dessa vez, porque nossa, a minha planta normalmente não vai pra frente, então dessa vez eu vou caprichar no adubo. Aí você compra um adubo que pareceu bom lá na loja, você leva, que nem esse adubo aqui, que ele é granuladinho, esse aqui é um NPK. Aí você pensa assim, eu vou colocar na planta. E nada de ler as instruções, né? Você não tem tempo pra isso. Aí você vai lá, eu vou jogar adubo aqui. Eu não vou jogar aqui nessa planta. Eu vou jogar adubo aqui, nem pega a colher medidora e taca adubo aqui. Aí a planta vai passando o tempo, você olha pra planta e a planta começa a ficar com umas pontinhas meio secas, ela começa a murchar e você fica pensando, ei, o que eu fiz aí? Qual que é o nosso erro nesse caso? É adubar demais. Por quê? Esses adubos aqui, todos, na verdade, praticamente todos os adubos minerais, eles são feitos basicamente de sais. E esses sais, se você exagera ele na terra, eles acabam deixando a terra salina e aí a planta morre mesmo. Mesmo com os adubos orgânicos, se você exagerar, também acontecem problemas. São outros, é mais difícil de acontecer, mas também acontece. Antes de entrar na faculdade, tinha um pé de carambola lá em casa que dava uma carambola azeda. Aí eu ouvi falar assim que se você colocasse potássio, o fruto ficava doce. Aí eu pensei, então eu vou comprar lá um potássio. Eu comprei lá cloreto de potássio, aquele adubo rosinha. Só que aí quando eu coloquei lá, eu taquei demais lá e nossa, a planta sofreu. Só acho que eu consegui tirar o excesso e eu não matei ela. Mas poderia dar ruim muito tranquilamente, né? Os adubos, a maioria, não é que o adubo é ruim, é que você não leu as instruções. Então, como é que você soluciona isso? Você pega a embalagem, lê as instruções aqui, olha, eles falam quanto colocar para vasos, para diversos tamanhos de vaso e qual que é a frequência. E aí você segue essas instruções e faz a sua adubação. Não sai fazendo de cabeça, de olho, que isso não dá certo não, viu? A não ser que você seja uma pessoa extremamente experiente, né? Porque aí você vai saber a quantidade, mas fora isso, esquece. O ideal é você ler a embalagem, inclusive antes de comprar, viu? Porque aí você vê qual que se adequa mais a você. Segundo, excesso de amor. Vou mostrar aqui a situação. A gente compra uma planta e a planta é linda, a gente está adorando a planta e a gente pensa, uma vez eu já matei uma planta seca, eu nunca mais vou errar isso, eu não vou deixar nenhuma planta minha morrer de sede nunca mais. Inclusive as marantas aqui são difíceis, acontece isso mesmo. E aí, a gente começa a pensar em alguns raciocínios lógicos com alguns conhecimentos que a gente tem. A gente pensa assim, bom, se eu matei minha planta de sede, então quanto mais úmida eu deixar a terra sempre, melhor. E a gente pensa também, bom, para manter a terra úmida, eu tenho que regar com bastante frequência. E aí vem a outra ideia, essa ideia é brilhante, a pessoa pensa assim, olha, eu não consigo ficar regando todos os dias essa planta aqui, eu acho que ela deveria regar todos os dias, então eu vou deixar uma reservinha aqui. Eu vou deixar uma reservinha aqui no prato com água, aí a planta ela vai ter água sempre que ela precisar. Quando ela precisar, ela vai puxando água lá
e vai puxando dessa reserva e vai fazendo. Ah, esse negócio de dengue aí não vai dar aqui, na minha casa não acontece isso. Mas aí o tempo vai passando, sua planta começa a ficar meio travada, ela fica meio esquisita, aí quando você vai ver tem água. Aí depois, no fim das contas, a planta que você deixou lá com o seu pratinho cheio de água, ela começa a ficar assim, ela começa a ficar morta. Ela começa a secar e fica com uma aparência horrorosa, simplesmente você começa a perder a planta. Mas aí, o que a pessoa pensa quando ela vê uma planta assim? Ela pensa, ah, já sei, tá faltando adubo, eu tenho que colocar mais adubo. Mas aí não adianta nada, né? Não é o caso. O problema daqui não é adubo. Qual que foi o erro aqui? Foi encharcar demais a terra. Porque terra encharcada desse jeito aqui, não pode não, viu? O problema é que quando a pessoa olha uma planta assim, ela vê que a planta tá murchando muito rápido, geralmente ela pensa ao contrário, ela pensa que a planta tá com falta de água e começa a deixar mais água ainda acumulada, e não é o caso. O problema disso aqui é que você inundando aqui o vaso, as raízes, elas começam a ficar afogadas aqui e também você dá oportunidade para fungos e bactérias que adoram esse ambiente com um pouquinho de ar, mas assim, com bastante umidade, para atacar as raízes, e aí a sua planta começa a perder todas as suas raízes, começa a cheirar podre, e aí você perdeu a sua planta. Aliás, muitas vezes você pega uma dessas plantas que você tá com a raiz podre, você cutuca nela, ela tá bamba, ela tá solta do vaso, porque a raiz já não tem praticamente nada lá embaixo. Como que eu faço para consertar isso? Em primeiro lugar, você tem que entender a planta. Você busca sobre a planta, tipo essa amaranta, você pensa assim, de quanta água ela precisa, e você precisa entender isso de praticamente todas as plantas que você tem. A costela de Adão, por exemplo, ela precisa de um pouco menos água do que as marantas e principalmente das avencas. E aí você coloca o dedo aqui na costela de Adão, você vê, ainda está molhado, então não é o momento de eu regar. Quando ela estiver começando a secar, aí legal, ela já está quase sequinha, aí eu rego ela de novo. Já no caso da amaranta, ela gosta de uma terra um pouquinho mais úmida, aí eu coloco o dedo aqui. Ela está levemente úmida, quase querendo começar a secar. Legal, tudo bem, aí pode ser o momento certo de eu regar de novo. Aí, antes de eu contar o terceiro excesso de amor, não deixe de dar um joinha aqui nesse vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de clicar aqui no botãozinho de se inscrever. E também aproveita, ativa as notificações clicando no sininho que aparece para poder ser avisado assim que eu postar um novo vídeo. Terceiro excesso de amor. A gente encontra uma planta, compra ela, acha ela linda, que nem essa Echeveria pulvinata aqui, tá cheia de florzinhas. E aí a gente pensa, eu vou deixar ela no lugar mais visível da casa. No caso aqui, eu tô deixando aqui ela no meio da mesa de jantar, porque ela é bonita, coisa bonita tem que ser vista. O lugar mais visível da casa não é na janela, não. A planta no começo ela parece estar indo bem, ela tá indo bonita, assim, mas aí vai passando o tempo, a planta começa a ficar esquisita, as folhas começam a cair, e aí começa a aparecer fungos, cochonilhas e coisas do tipo, a planta começa a ficar estranha, esticada. Quando a folha é brilhosa, ela começa a perder o brilho dela, e aí o que está acontecendo? O seu erro foi deixar em um local muito visível a planta, só que falta luz natural. A gente tem que entender que cada planta precisa de uma luminosidade específica. Algumas plantas precisam de sol pleno, que é sol quase o dia inteiro, que nem é o caso dessa Echeveria pulvinata aqui. E tem algumas plantas que precisam de meia sombra, que nem é o caso dessa bromélia aqui. E existem plantas que são plantas de sombra, que não precisam de luz direta, exatamente, precisam só de um local bem iluminado. Mas cabe a você descobrir de qual tipo de luminosidade que é essa planta e deixar ela nesse local por bastante tempo para que ela possa prosperar, né? Essa Echeveria aqui, eu deixei aqui só para mostrar para vocês no vídeo, mas assim, se você for pegar uma flor que tá aqui, ela tá florida, eu quero deixar ela aqui no meio da sala, enquanto isso que essa orquídea tá florida. Isso é completamente aceitável, não tem problema. Depois que cair as florações dela, aí você tira ela e leva ela para um local menos visível, ou então um local que vá ter a iluminação ideal para ela. Aqui na sala de jantar de casa a gente até mudou um pouquinho o layout da sala
para que a gente possa deixar, a gente trouxe esse buffet que estava do outro lado para cá, para que ele ficasse mais na altura aqui, as plantas recebem uma boa quantidade de luz, a maior parte indireta, um pouquinho de sol direto filtrado pelas árvores que tem aqui fora, e também elas ficam no local visível, então fica com uma aparência bonita aqui. Eu tô gostando do jeito que a gente fez aqui. Quarta situação de excesso de amor. Você tem o seu lírio do Amazonas aqui, por exemplo, você tem a sua planta e você pensa, eu quero que esse lírio cresça muito, bastante mesmo, que ele fique lindo, que ele encha um vaso. E aí você vai na loja, vê aqueles vasos lindões lá e pensa assim, eu vou investir nesse presentão aí pra minha planta. Aí você vai lá, compra um vaso assim, desse tamanho, e você acaba que coloca a planta aqui. E aí você gasta um mundo de substrato aqui no meio desse vaso, porque o vaso é grande demais, e você gasta horrores aqui com essa planta. E no fim das contas você pensa que a planta vai ficar feliz aqui, mas quando alguém olha, pensa assim, nossa, essa planta parece estar perdida aqui nesse vaso, hein? Que desproporcional, hein? E aí depois também a pessoa pode preparar que a terra aqui em volta vai ficar sempre encharcada e a terra aqui em volta da planta não vai. E aí você fica achando, nossa, o que tem de errado com essa planta, hein? A planta tá parecendo travada, ela não quer se desenvolver nunca. Onde é que eu errei? Qual que foi o erro nesse caso? Foi pegar um vaso grande demais. Esse vaso é grande demais para essa planta. Quando a gente vai escolher um vaso para a planta, a gente tem que escolher um vaso mais ou menos uns 2 dedos mais largo do que ele, não muito mais do que isso, porque senão a planta ela fica perdida lá dentro desse vaso. Por mais que quando a planta tá lá no chão, ela tem lá o espaço livremente para ela crescer e tem terra à vontade lá, quando a gente está falando da situação em um vaso, a coisa é um pouquinho diferente. Porque no vaso, as plantas, elas tendem a gostar de um lugar um pouquinho mais apertado para as raízes, viu? Não é bem assim, quanto mais espaço, melhor não. Não é um problema para a planta as raízes estarem encostando aqui na parede dos vasos por dentro. Isso, na verdade, é uma coisa boa em geral. O problema é quando a terra está muito cheia de raízes, cheio demais, aí sim se torna um problema e está no momento de a gente trocar para um vaso um pouco maior. No caso de uma hortinha, é até um pouquinho mais justificável você usar um vaso um pouco maior. Olha, que nem essa cebolinha aqui, se você olha para ela, ela tá bem perdida aqui mesmo no vaso, né? O vaso é um vaso grande para o tamanho das cebolinhas. Mas é porque eu sei que a cebolinha ela cresce mais rápido e aí ela vai ocupar o vaso. Então essa cebolinha minha aqui, ela tá um pouquinho maior, mas ela ainda não tá no tamanho que cabe nesse vaso. E essa folhinha tá caindo. Mas aí... esse vaso eu sei que ele vai ser o suficiente para ela preencher o vaso aqui de raízes depois. Então nesse caso é justificável. Conhecendo esses 4 erros causados por excesso de amor, você pode evitar eles e cuidar melhor das suas plantinhas, aprendendo com o erro dos outros, inclusive com os meus erros, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até mais, tchau, tchau!